Bom, o ponto de partida aqui é o seguinte: a família, ela não é uma criação social, seja moderna, pós-moderna, seja medieval, não é. A família é uma construção divina. Foi Deus quem criou a família. Vamos lembrar lá no Éden, Deus cria os animais, cria o homem e fala: ó, Adão, cuida do jardim. Um belo dia Deus fala: olha, o homem tá só, isso não é bom. E Deus cria a mulher, todo mundo sabe disso. Mas em ato contínuo ou no mesmo instante, Deus cria a família. Quando o Adão tem Eva, e não dá para pensar que Eva também seria completa sozinha, ele diz: agora tá de acordo, agora é bom. E ali eu criei uma família. Quando eu olho para a história da igreja, aliás, quando eu olho para a história desenvolvida na Bíblia, eu vou encontrar isso, de que a bênção de Deus sempre acompanha famílias e de que Deus sempre está preocupado com a família. Vamos lembrar da construção da arca, Gênesis capítulo 6, lá no dilúvio, em que Deus preserva uma família. E o capítulo 7 vai confirmar isso, capítulo 7 de Gênesis, de que uma família inteira foi preservada. Deus chama Noé e a família de Noé foi preservada por causa disso. Depois, através de Abraão, Deus tira Abraão de perto do pai dele. Vamos conhecer pela história que ele era idólatra, mas para que a partir de Abraão e da família de Abraão, as famílias da terra fossem benditas. A tradução em português clássica diz que eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Olha que Deus abençoa a família inteira, que esse é o grande projeto de Deus. Vou lembrar de Davi, Deus vai dizer que se eles fossem fiéis, a descendência deles seria abençoada e o reino deles seria para sempre, da família. Lembrando da sucessão monárquica, é justamente isso que acontece. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio uma família. Jesus poderia ter nascido adulto, exercido seu ministério. Poderia ter simplesmente surgido do nada. Mas não, Deus quis que Jesus fizesse parte de uma família, que ele nascesse com pai e mãe. Eu tenho muito carinho pela história de José, apesar que a Bíblia fala tão pouco dele, mas eu não vejo Deus cuidando de quem seria a mãe do Salvador, a mãe humana, é claro, Jesus é Deus, e não tivesse o mesmo cuidado com o pai. José queria abandonar Maria e Deus simplesmente interveio para que José voltasse e recebesse Maria, para que Jesus não nascesse em um lar desconstruído. Claro que muitas vezes nós temos que lidar com esses lares desconstruídos e fazer o possível para reconstruí-lo. Mas vamos lembrar que nunca foi projeto de Deus que permanecesse assim. Eu preciso colocar essas falhas na minha condição humana e não no propósito de Deus. Outra questão importante é que a gente não tem o conceito de família, muitas vezes, hoje, ele é desconstruído. E ele se resume ao laço de sangue. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, minha tia, isso é uma família. E às vezes se estende para quem mora no mesmo teto. E isso é o conceito de família. Tem laço de sangue, mora junto, então uma família. E se resume ali. Parece que é mais uma questão de organização social do que qualquer outra coisa. Só que eu preciso pensar na família como uma estrutura que tem um papel importante na sociedade, que tenha um papel que vai além do que é simplesmente morar junto, do que ter um sobrenome, do que se identificar enquanto família. Vamos lá. Eu preciso lembrar que a família é o grande... Vamos pensar, perdi a palavra, mas que a família é a grande escola da sociedade. Hoje nós temos escolas que promovem a educação formal. Vou lá aprender história, geografia, química, física, ok. A igreja propõe a educação cristã. Eu tenho lá a escola bíblica dominical, eu tenho cultos de ensino, mas ela é insuficiente para aquilo que a Bíblia pode me fornecer de conhecimento, para aquilo que a Bíblia tem realmente a me oferecer. É muito pouco quando eu dependo somente da igreja. É muito pouco quando eu quero que a igreja seja a única responsável por isso.
Na verdade, a família é a grande escola do cidadão. É a família que deve promover os valores cristãos hoje, para quem está na minha família hoje e para a próxima geração. Nós não podemos abandonar ou esquecer desse papel da família. A família é quem vai pegar o meu princípio cristão, os valores morais de fé e vão passar ele para a próxima geração. Esse é o grande papel da família. Então não é só questão de sentar na mesa junto. Eu muitas vezes pego livros de conselhos familiares e falam isso. Ah, tem que desligar a TV, tem que sentar na mesa, tem que comer junto, tem que visitar o sogro e a sogra domingo. Tá, eu entendo que são valores importantes, mas é muito mais que isso. Nossa sociedade pós-moderna, com tantas profissões novas, porque eu penso no meu país há 100 anos, todo mundo trabalhava na mesma carga horária, então estava todo mundo, horário comercial na rua, das 8 às 6, indústria ou comércio, o comércio fechava as portas. Eu não sou tão velho assim, mas eu conheci um alfaiate que fechava para o almoço. Meio-dia ele fechava as portas, ele abria por volta de 1h30 da tarde, às 5 horas da tarde ele fechava de novo. Era aquele conceito muito antigo que ele tinha. Hoje você pega o horário de funcionamento de academia, 5, 6 horas da manhã, até meia-noite, shopping center aberto, domingo funciona. Quantas vezes você quer comprar alguma coisa e espera domingo à tarde para ir no shopping lá e comprar, porque lá tem uma loja aberta no domingo. Tá bom, se eu sou o cliente, eu estou com a minha família. Mas se eu sou o funcionário da loja, eu estou na loja. Então essa questão de comer junto na mesa, isso aí muitas vezes não se aplica por causa da nossa carga horária. Questão de trabalho, de estudos e por aí vai. Então eu preciso que a família seja unida. Mas não é só união para sentar e comer, porque isso eu consigo fazer artificialmente. A minha dificuldade pode ser de ter a família unida, falando dos valores de Cristo, ensinando os valores de Cristo. E eu posso ir mais fundo, de que a família é a minha primeira igreja. Se eu acho que a igreja tem um papel fundamental na sociedade, para a divulgação do evangelho, para a formação do cristão, a igreja enquanto corpo de Cristo e a igreja enquanto instituição. Eu não sou desigrejado, não apoio que ninguém seja, e eu vejo sim que a igreja local tem o seu valor. Mas vamos pensar nisso, de que a família, ela é a minha primeira igreja. Não é só porque Paulo fala que eu sou o sacerdote da minha casa, mas cada membro dessa família, que eu faço parte, que a sua faz parte, ela tem essa importância, tem que ter esse cuidado. Então, o cuidado com o meu familiar, a responsabilidade que eu tenho, ela tem que ser maior do que com o meu familiar, que é o meu responsável, por aquele que eu sou responsável na igreja. É isso que eu quero dizer. Quem ensina o meu filho, o seu filho, a sua filha, a ser um cristão, a ser um crente verdadeiro, a faculdade faz desconstruir, faz isso ao contrário, seu filho vai cristão, volta ateu. Mas a igreja não consegue isso, mas você consegue em casa. Quando você, pelo exemplo, pela sua conduta, consegue ser um espelho para sua própria família. E eu coloco a responsabilidade em todos. Em você que é filho, pode ser luz para o seu pai, para sua mãe. Quantas histórias eu sei de filhos que se convertem pelo seu testemunho? Os pais convertem. Quantas vezes eu vejo a esposa, isso é muito comum, a esposa se converte, ora, faz campanha, faz jejum, o marido converte. Muitas vezes o esposo. Então todo mundo tem essa responsabilidade de fazer com que a sua família seja um lugar onde a voz de Deus será ouvida, onde o temor de Deus vai ser ouvido. A família tem esse papel. Quem abandona esse valor, ele acaba se perdendo e pode ter certeza que se arrepende muito. Muitas vezes nós ouvimos alguém que tem 20 anos de idade e quer me dar uma aula de ser cristão e do que é ser família e ser independente. Mas eu acho que eu deveria olhar para quem tem 60 anos, 70 anos. Não estou fazendo aqui uma simples apologia à idade. Mas veja só, eu acho que todo mundo concorda comigo que há 50 anos era mais difícil viver do que hoje. Repito, não sou tão velho assim, mas eu nasci antes do GPS. Eu já abri mapa no meio da rua, dentro do carro, andando de ônibus, para saber a rua tal que eu queria chegar. Hoje eu faço isso por GPS. A minha biblioteca física, ela é pequena. A minha biblioteca
digital, se eu imprimir todos os livros, eu preciso de uma sala o triplo do tamanho da que eu tenho hoje. É muito mais fácil viver hoje do que há 50 anos. Mas nossos pais, nossos avós se formaram sem poder fazer um texto no computador que possa ser corrigido, fazendo um TCC inteiro na máquina de escrever. Eu sempre comento na faculdade com os meus alunos que meu avô formou em Direito nos anos 70, fazendo um TCC na máquina de escrever. Gente, eu já desisto só de ter que digitar o TCC na máquina de escrever, eu não quero ser advogado mais não. Apesar que eu não fui, eu sou administrador e também sou teólogo, mas olha que loucura. E eles conseguiram. O que eu aprendo com isso? De que a geração passada ela é melhor do que a minha, porque ela chegou aqui com muito mais dificuldade e legou o mundo que eu vivo hoje. E aí é nosso papel pegar esse mundo e levá-lo para a próxima geração, prepará-lo para a próxima geração. Eu olho para construções, para avanços científicos, para tudo que a geração passada me deu. E eu fico pensando, será que eu posso trazer avanço para a próxima geração? Vejam isso. E agora é nossa responsabilidade ser isso para a próxima geração, legar um mundo para a próxima geração, ser tão bom para a próxima geração quanto os nossos pais foram para nós. Quando eu falo pais, eu falo tanto pai e mãe quanto a geração em si. Quando eu vejo alguém muito jovem criticando um mais velho por um dogma que ele pratica, por uma cultura, por algo que ele fez e dizendo que é antiquado, que é antigo, que é velho, eu não gosto disso. Porque eu fico pensando que esse jovem não entende que esses valores foram preservados por um motivo. E eu preciso entender e respeitar. Você está chamando o pastor lá de 80 anos de idade de cabeça dura, de velha guarda? Lembra só de uma coisa. Amanhã você vai ser o cabeça dura e o velha guarda. Como eu já sou uma média guarda para muita gente. De vez em quando eu falo com adolescentes, às vezes até com jovens solteiros, e eu ainda guardo valores que eles não guardam mais. E eu sempre digo, olha gente, eu sou um idoso, amanhã o idoso é você, né? Meus cabelos brancos aqui, para mostrar que eu sou sim um idoso e tenho valores que muita gente que tem hoje 18, 20 anos de idade não preserva mais. E a diferença de idade não é tão grande assim. Eu tenho 37 anos. A família, a nossa família cristã, ela sustenta os nossos valores cristãos. Não adianta nada eu tentar ser cristão na igreja e não ser cristão na minha própria família. Eu tenho bênçãos de Deus ditas na Bíblia? Tenho, inúmeras promessas, inúmeras bênçãos, inúmeros pontos em que eu posso destacar, olha, que é uma bênção de Deus, que é uma bênção de Deus, que é uma bênção de Deus. Ok, mas, porém, contudo, todavia, das nossas aulas de gramática na escola, se eu não aplicar os valores familiares, os valores cristãos na minha família, eu não vou ter a bênção de Deus. Se eu não ler a Bíblia, se eu não praticar o amor, o respeito dentro da minha casa, com a minha família, com os meus familiares, eu não vou conseguir atingir essas bênçãos. Simplesmente porque o pano de fundo, a base de tudo não está feita. Essa base que é justamente a educação cristã formal, a transmissão de valores. Tudo bem que ir à igreja, faltar um culto, não quer dizer muita coisa. Mas quantas vezes eu vejo pais que não levam as crianças para a igreja? Ah, pastor, tadinho do meu filho, ele acorda cedo todo dia, só tem domingo para acordar tarde, tá bom. Ah, ficou vendo televisão, jogando videogame, saiu, não acorda cedo. Ok, não tem problema não. Aí quando chega na idade de jovem, ah, pastor, ora pelo meu filho, ele se desviou. Ah, ora pela minha filha, tá com esse comportamento. E aí claro, nós oramos e Deus pode restaurar essa vida, vai restaurar com muita oração, com nossa insistência com Ele, no jejum, na oração, Deus restaura. Mas se eu tivesse feito uma base cristã de formação dos valores da Bíblia, talvez eu não precisasse buscar esse jovem que tivesse desviado. Porque se enquanto criança eu tivesse formado. Então eu ensino, a Bíblia fala isso, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando envelhecer não vai desviar.
Isso vale para tudo. Isso vale desde a criancinha que você veste decentemente, quando chegar adulto se veste decentemente. Eu tenho horror quando eu vejo uma criança de 3 anos de idade, tomara que caia, barriguinha de fora, mini saia. E aí depois, quando a criança tem 16 anos de idade, adivinha qual roupa quer usar? Burca? Não, quer usar tomara que caia, barriguinha de fora, mini saia. E tá lá a mãe brigando com a filha, o pai brigando, revoltado, não quer deixar sair de casa, porque não se veste com a decência que o pai e a mãe julgam que é certo. Mas quando era criança, não ensinou a mesma decência, e aí depois quer cobrar da própria pessoa. Quando o meu valor cristão é formado, quando eu formo a minha família no princípio bíblico, e olha que eu dei um exemplo só de roupa aqui, mas eu falo do comportamento, da honestidade, de tudo. Então eu tenho as bênçãos de Deus. Tem um ponto que se eu não colocar a minha família em valores cristãos, em qual valor eu vou colocar? Porque afinal de contas isso é chão. Eu vou pisar em algum lugar. Se eu não pisar na Bíblia, se eu não fizer a Bíblia como alicerce, eu vou fazer isso em quê? Em Karl Marx? No desconstrutivismo do Jacques Derrida? Eu vou fazer isso no socioconstrutivismo, que aparentemente é uma teoria de educação, mas a gente sabe que é a doutrina marxista dentro das escolas. E muita gente critica o Paulo Freire justamente por causa disso. Ele consegue fazer de qualquer assunto um argumento para a luta de classes. Ele faz isso em matemática. Mas o meu assunto hoje não é revolução política, mas é pensar o seguinte: a Bíblia é um livro respeitado que tem sim o seu valor. Ah, a Bíblia sofre críticas, mas sofre de quem? Um argumento que eu uso muito na igreja. Qual é o documentário da Discovery Channel, da History Channel, do H2, do Fantástico que seja, daqueles furos que o Fantástico faz domingo, em que demonstra algum erro da Bíblia? Não tem. Aí eu pergunto a vocês, não tem porque eles gostam da gente, estão escondendo os erros, ou é porque não tem? O que você tem são argumentos vazios. Por exemplo, aquele clássico: ah, a Bíblia foi adulterada. Aí eu vou e falo, com base em que você diz? Ah, porque a Igreja Católica tem livros escondidos no Vaticano. Como é que você sabe? Você viu? Quem te falou? Uma fonte segura? Não, mas todo mundo sabe que tem. E aí apela para esse conhecimento que não é de ninguém, né? Gente, vocês não sabem nada de história da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é de 1054 depois de Cristo. Vou falar bem devagar. 1054 depois de Cristo. Eu falei antes, né? 1054 depois de Cristo, no chamado Grande Cisma do Oriente, em que a igreja se dividiu em Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e Igreja Católica Ortodoxa Grega, com sede em Antioquia. E isso, não lembro bem o século, por volta do século VI, V, VI, teve a divisão com os monofisistas, e nós temos uma Igreja Católica Apostólica Cópita. Falo muito rápido, desculpa. Católica Apostólica Cópita, com sede no Egito. Então eu tenho Igreja Cópita, no primeiro milênio da era cristã, eu tenho Igreja Católica Ortodoxa Grega, no século XI, e a romana junto. Se a romana escondeu algum livro, eu tenho a igreja grega e a igreja cópita para conferir os livros. E cadê? Não tem ninguém. Não existe falha de tradução, de pergaminho, de nada. As críticas são vazias. A Bíblia é sim uma rocha sólida, onde eu posso amparar a minha família. A questão é, muita gente quer fazer isso lá no Michel Foucault, no Vigiar e Punir. E eu vou estruturar a minha família lá. No Freud, no Karl Marx, no Jacques Derrida. E eu quero estruturar a minha família nas Escrituras. Na Bíblia é simples assim. E quem faz isso não se arrepende. No seminário eu sempre pergunto: quem aqui se arrependeu de ler a Bíblia e aplicar o seu ensino? E aí eu espero alguém levantar a mão. Quem aqui já arrependeu de ter aconselhado alguém a partir da Bíblia?
bem, ninguém nunca arrependeu. Agora, quem aqui já arrependeu de não fazer o que a Bíblia manda fazer? Quem aqui já se arrependeu de não seguir o ensino bíblico? E eu encontro pessoas que sim, se arrependeram. E aí nessa hora, eu simplesmente digo, então vale a pena seguir a Bíblia. Vale a pena pegar a sua família e a minha e estruturá-la na Bíblia, nos ensinos dela, porque aí eu vou colher coisas boas. Se eu colocar a minha Bíblia diante de moldes da minha sociedade atual, eu vou colher o que a sociedade atual hoje colhe. Não é politicamente correto o que eu vou falar agora, mas veja bem, aquele mesmo pai e mãe que critica você, que leva seu filho para a igreja, que ensina a Bíblia, que não deixa falar palavrão, que exige você o respeito com os mais velhos, é o mesmo pai de família que amanhã vai querer um jovem igual ao seu filho para namorar a filha dele. Porque é um jovem que vai respeitar, que vai tratar com todo carinho, que não vai falar palavrão dentro da casa dele, que não vai passar a noite inteira no quarto dela trancado enquanto a família está na sala. A pergunta é, ele fez o mesmo preparo para a filha dele merecer o seu filho? A gente passa por isso o tempo todo. Os mesmos que nos criticam são os mesmos que querem a gente. Eu falo que não é politicamente correto por causa disso. Porque quando nós sugerimos aos nossos jovens e adolescentes, por exemplo, que não namorem muito jovens, o mundo reclama, critica. Quando a ministra Damares falou para crescer primeiro e ter relações sexuais depois, todo mundo criticou. A questão é, quando a sua filha chega em casa com 12, 13 anos de idade grávida, você respira fundo e pensa, se eu tivesse criado dentro da igreja, se eu tivesse ensinado valores da Bíblia, isso não teria acontecido. E agora você tem uma criança que é mãe de outra criança. Quem é pai e mãe que está me vendo aqui sabe que um filho não é a boneca Baby Alive. De jeito nenhum. E aí é a sua responsabilidade. E cadê o pai da criança de 13 anos que é mãe de outra criança? Então, os nossos valores, quando são preservados, eles são respeitados na sociedade. E a própria pessoa que respeita é aquela que critica. Ela não percebe que o modo como ela está criando a família dela, os seus filhos, os seus familiares, ele mesmo não quer o produto disso lá na frente. Então, eu cuido da minha família, eu cuido da educação do meu filho, para ele ser o homem que eu quero que ele seja. Eu não vou dar um tipo de educação para ele hoje e daqui 20 anos eu exigir um comportamento diferente. E é isso que o mundo faz. E o que nós estamos reclamando aqui é isso, reclamando no sentido de reivindicar, né? Reivindicando que nós possamos criar uma sociedade para a próxima geração, preparada para o futuro. A Bíblia fala da família, fala da mulher frutífera em volta da mesa, fala dos filhos ali. Claro que é uma linguagem um tanto figurada, que as pessoas daquele tempo entenderam muito bem, mas ele está dizendo disso, de ter um bom convívio familiar, de ter uma igreja em que vale a pena servir, em que vale a pena estar. Igreja enquanto corpo de Cristo. E como é que eu alcanço isso? Alcanço isso tendo a minha família moldada, fundada nos valores cristãos. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir simplesmente absolver, ganhar como benefício o que a Bíblia tem a me oferecer. Se eu aceitar a entrada de outros valores, vamos pensar no que nos aflige hoje. Ideologia de gênero, pregação a favor do aborto, desrespeito a mais velhos e a valores da família, desonestidade. Enquanto a Bíblia manda ser humilde, o mundo manda não levar desaforo para casa. Enquanto a Bíblia ensina a honestidade, a nossa cultura brasileira, o nosso jeitinho brasileiro ensina que eu preciso levar vantagem, seja lá no que for. Estamos nos dias de pandemia de coronavírus e todo mundo vendendo álcool gel mais caro, vendendo álcool gel falso. E aí? É isso que o mundo ensina.
E aí eu pergunto, você quer fundamentar a sua família nos valores cristãos ou nos valores deste mundo? É isso que você quer para você? Não dá. É simplesmente não dá. Não é possível a gente conseguir fazer um negócio desse. A sociedade, nossa, pós-moderna, supérflua, de consumo, tem valores que vão contra a Bíblia. E agora é uma decisão que cada um deve tomar na sua casa. Se eu vou criar a minha família, se eu vou preservar o que a Bíblia ensina ou o que o mundo ensina, isso é uma decisão pessoal. A pergunta é, o desdobramento disso, amanhã você quer o que o mundo tem hoje a oferecer ou o que a Bíblia tem a oferecer? Será mesmo que vale a pena? Eu não tenho dúvidas, eu quero a minha família tendo os benefícios que a Bíblia tem a oferecer. Esse mundo não tem muito o que oferecer. A nossa família tem que ser uma base sólida. Ela precisa ser uma rocha sólida. Claro que a rocha é Cristo, né? Mas ela precisa ser um ponto de apoio sólido, em que os seus filhos queiram voltar para casa, em que você tenha prazer de ficar em casa. Confesso para vocês que eu estou com medo dessa quarentena de coronavírus. Todo mundo em casa? Tem família que não sabe conviver. Tem filho que não suporta a presença do pai e da mãe, dos avós, da esposa, do esposo, que é impossível a convivência. E aí, como é que vai ser? Cada um no seu celular, o tempo que durar a quarentena? Claro que ninguém está proibido de sair de casa, mas a sugestão é que fique. E aí? Quer dizer que essa família não está plantada, não está sendo construída nos valores cristãos. E aí você tem um familiar que não quer voltar para casa, que fica procurando desculpa para ficar mais tempo na rua, de que começa um hobby, porque ele precisa ter o que fazer, porque simplesmente não dá para ficar em casa. Minha palavra final, estou caminhando para o final, é isso. Eu preciso ter uma família que tenha prazer em ser família. Eu disse que a família é a nossa primeira igreja. E digo mais, a nossa principal igreja. Muita coisa, se for revelada, vai destruir ministérios mil por aí. Quando eu falo sobre dom de línguas no movimento pentecostal, e olha que eu sou pentecostal, eu não consigo pensar, por exemplo, como é que um homem de Deus, vamos falar assim, um homem de Deus, que prega para as multidões, que fala em línguas, que profetiza, chega em casa, espanca o filho, bate na esposa. Que Espírito Santo é esse? E olha que eu conheço alguns casos assim, muitas vezes eu fico calado porque eu ouvi em segredo de confissão, em sigilo de confessionário, a gente não revela para ninguém. Que pregador que dá o cano e some. Quantos eu já soube disso? Chegou na igreja, pregou, profetizou, falou em línguas, comprou fiado. Né? O Brasil todo conhece essa expressão, comprou fiado, né? Comprou a prazo. Simplesmente anoiteceu e não amanheceu. Um belo dia, a casa estava vazia, ninguém sabe cadê a pessoa. Isso envergonha o evangelho, envergonha ela mesmo. Esse tipo de atitude que eu faço na minha principal igreja, que é a minha família, se envergonha a Cristo. É claro que nenhum casamento aqui é perfeito, nenhuma família é perfeita, mas eu não posso ter um escândalo dentro de casa que, se ele vazar, eu vou perder o respeito que a igreja tem por mim, eu vou perder meu ministério, eu posso até judicialmente responder por isso. Já pensou? Você respondendo criminalmente por algo que você faz na sua casa, essa casa não está sendo a sua igreja. Porque na igreja a gente tem paciência com os membros, a gente perdoa, trata todo mundo bem. E em casa tem que ser muito mais. Porque aí sim eu vou ter as bênçãos de Deus para a igreja. A nossa casa tem que ser um lugar de temor de Deus, de busca de Deus, de preservação dos valores cristãos. Aí sim eu tenho uma igreja. Aí sim eu tenho algo que vale a pena.
que vale a pena lutar por ela. Então é isso. São argumentos que eu pensei sobre nossa família e a preservação dos valores cristãos na nossa família e na nossa casa. Então, que Deus abençoe vocês, ore e cuide muito da sua família, porque ela não é um plano seu, ela é um plano divino, ela é de Cristo.